Pois é, com a aproximação do novo ano agrícola, o governo federal está em fase final de preparação para o lançamento do Plano Safra 2024-2025. A expectativa do setor é que haja aí um novo marco em linhas de crédito rural e também, é claro, as taxas de juros mais vantajosas, entre outras diretrizes que são muito esperadas. Assunto para a nossa conversa, então, de hoje com o advogado especialista em direito tributário, também colunista aqui do canal AgroMais, Leonardo Reisler. Oi, Leonardo, bom dia. Seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui ao Agromanhã, tudo bem? Muito bom dia, Felipe. Tudo ótimo. Uma ótima manhã, nossos telespectadores, nossa equipe. Leonardo, a gente tem conversado aqui, né? A gente conversou já algumas vezes em relação às expectativas voltadas ao Plano Safra e desde a semana passada as discussões estão mais intensas, os representantes aí do setor produtivo estão apresentando as demandas, enfim. O Plano Safra vai ser apresentado em duas fases, primeiro da agricultura familiar, depois da agricultura empresarial, como se diz. O que, na sua avaliação, quais são as últimas expectativas para isso aí, para esse plano que está prestes a ser anunciado? São expectativas positivas em relação à robustez de valores, de recursos e também de diretrizes mais atrativas para o seguro rural, por exemplo? Enfim, o que você espera desse Plano Safra 2024-2025? Bom, Felipe, esse é o assunto do momento em Brasília, né, para o setor do agronegócio, né? E nessa terça-feira e quarta também, o governo federal ele irá dar o pontapé inicial na divulgação desse novo plano Safra 24-25, que é a permissão, o que permite o financiamento da atividade agrícola na nova temporada. Né? O nosso telespectador entender, normativamente, o Plano Safra ele é embasado em algumas legislações específicas que regulam a política agrícola e a concessão do crédito rural no Brasil. Então, nós temos, por um lado, a Lei 8.171, de 91, que dispõe sobre essas políticas agrícolas, a Lei 11.326, de 2006, que estabelece diretrizes para a formulação das políticas nacional de agrícola familiar, e também o decreto 9.064, de 2017, que instituiu o programa de subvenções ao prêmio do seguro rural. Então, compreender a aplicação eficaz dessas normativas, elas são essenciais para a gente maximizar os benefícios do Plano Safra, assegurando o suporte adequado aos produtores. É isso justamente que o governo federal ele tem que se ater nesse momento, até por todas as dimensões do setor, né? O Ministério da Agricultura ele está sugerindo, ou fez uma sugestão ao Ministério da Economia de 452 bilhões para o financiamento de médios e grandes produtores da nova safra. A agricultura familiar aqui, ela foi divulgado anteriormente, 71,6 bilhões é o crédito rural para o fortalecimento da agricultura familiar, que isso reflete um volume de 34% maior do que o Plano Safra de 23 e de 24, que foi considerado pelo governo federal como o maior da história anteriormente. Então, somados aí, eles devem ser anunciados a partir de hoje, um total de 435 bilhões para o programa. O Plano Safra, como todo mundo sabe, que ele constitui uma política pública vital destinada a financiar a atividade agrícola no nosso país, promovendo ou buscando promover a sustentabilidade e o crescimento do setor. Sem dúvida alguma, Felipe, ele é um alicerce crucial para o desenvolvimento da agricultura aqui no nosso país e oferecer condições mais favoráveis. Mas é essencial aqui que a gente fale que o governo, as instituições financeiras, elas abordem proativamente as questões relacionadas ao crédito e ao seguro rural para assegurar que os benefícios do plano sejam amplamente acessíveis e eficazes. E esse está sendo o desafio, né? Porque o plano ele deve oferecer financiamento com juros subsidiados. E aí nós temos uma discussão grande entre as taxas de juros e o que é provável que o governo possa vir a subsidiar para permitir que o produtor rural obtenha esses recursos necessários para o custeio e investimento, principalmente comercialização de suas produções. Outro ponto aqui, destaque de grande preocupação, é sem dúvida alguma o programa de subvenção ao prêmio de seguro rural, que subsidia parte dos custos aqui, visando proporcionar maior segurança aos produtores contra os diversos riscos, né? O mais
recente relatório aqui de acompanhamento ao crédito rural, que foi elaborado pelo Departamento Econômico da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, ele destacou um desempenho notável do crédito rural no Brasil, que entre julho de 2023 e maio de 2024 foram desembolsados 373 bilhões, o que representaram um uso de 85,7% do valor previsto de 2023 e 2024. Então, ainda temos mais um pouquinho a caminhar e já temos aí uma utilização de mais de 85%. E sem contar que agricultores familiares dependem disso e dependem também da agricultura como principal fonte de renda, além das cooperativas agrícolas, que reúnem os pequenos e médios produtores que se beneficiam. Então, esse está sendo o grande desafio, esses ajustes das frentes aqui agrícolas, das frentes parlamentares do agronegócio, para que esse valor previamente enviado ao Ministério da Economia pelo ministro Fávaro, ele se mantenha e que principalmente se consiga colocar alguns entraves para que para que não aconteça o que aconteceu nos anos passados, né? Uma redução desse valor para que se cobrir outros custos pelos gastos grandes que o nosso governo federal vem tendo. Vira e mexe, né, o ministro Carlos Fávaro, o Ministério da Agricultura, de modo geral, ele é questionado em relação aos valores que estão por vir, qual vai ser o montante, e eles até dão alguma estimativa, mas o martelo, quem bate o martelo é o Ministério da Fazenda, né? Porque é a equipe econômica que fica responsável por ver de onde vão sair os recursos, enfim. De um modo geral, para a gente entender o que o Ministério da Fazenda leva em consideração para poder montar esses recursos que serão anunciados, então, amanhã. Eu sei que a equipe analisa uma série de questões muito técnicas, muito complexas, mas, de um modo geral, que tipo de ferramentas eles levam em consideração aí para poder montar esses recursos do Plano Safra? Atualmente, o principal mecanismo que vem sendo discutido dentro do Ministério da Economia é a coalização dos juros, que é o mecanismo pelo qual o governo subsidia parte dos custos dos empréstimos que tem enfrentado esses grandes desafios. Nós vimos na semana passada o Banco Central mantendo o corte de juros, contrariando a expectativa do governo, que seria de uma redução. Então, isso tudo influencia. Por mais que o ministro Fávaro já tenha sinalizado aí na casa de perto de 500 bilhões, isso sempre é uma incógnita, porque existem muitos cálculos aí que devem ser feitos pelo Ministério da Economia, até porque estamos num momento de grande arrecadação por parte do governo federal e não de corte de custos como todos esperavam. Então, essa equalização dos juros está sendo a principal ferramenta a qual a equipe econômica do governo federal vem se balizando para garantir o acesso a esses valores e principalmente que o seguro rural ele seja garantido e não tenha nenhum corte adicional ao longo de toda a sua jornada de 24, 25. Pois vamos ver. Está perto aí então do anúncio, a gente vai acompanhar aqui na nossa programação, com certeza, trazer todo o Plano Safra destrinchado aí em todas as suas diretrizes. E vamos, enfim, comentar ao longo da semana e provavelmente esse será um assunto da nossa conversa da semana que vem, né, Leonardo? Queria agradecer a sua participação com a gente hoje aqui, desejar uma boa semana, voltaremos a conversar na semana que vem. Muito obrigado, Felipe, a toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Vamos ficar hoje de olhos muito atentos a esse primeiro lançamento da agricultura familiar e amanhã também a agricultura empresarial e certamente na próxima terça voltaremos com novas notícias. Valeu!